Quer assistir uma videoaula de efetivação e reparação dos direitos humanos para o CNU, Enem dos concursos? Então vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like se você gosta dos meus conteúdos e faça sua inscrição, porque até a véspera da prova nós teremos muitos conteúdos ainda para o CNU aqui. Eu sou a professora Camila Miranda, já peço desculpas pela demora em postar esses vídeos de direitos humanos que eu havia prometido para vocês. É uma sequência de 2 aulas, essa é a aula 1, nós ainda teremos a aula 2 e depois nós vamos resolver algumas questões da banca de vocês, da Sesgran Rio, de conteúdos voltados para o CNU. Então, se você vai tentar o Enem dos concursos, continua aqui comigo. Gente, com relação à aula de hoje, o que nós vamos estudar? Este conteúdo, de efetivação e reparação dos direitos humanos, ele faz parte da disciplina do tópico 2, daquele conteúdo que é comum a todos os blocos, que são os desafios do Estado de Direito, a democracia e a cidadania. E aí nós temos um subtópico que é a efetivação e reparação dos direitos humanos, memória, autoritarismo e violência do Estado. Então hoje é a parte 1 dessa aula e daqui a uns dias eu vou postar a parte 2. Para fins de referência, essa aula eu tirei de um artigo, eu preparei com base em um artigo do professor Célio Normando. Vou colocar o link aqui embaixo de referência desse artigo de referência da aula e tá indicado no slide também, no final. E para quem quiser saber mais sobre os direitos humanos, partindo aí do básico, vou indicar aqui uma excelente obra de direitos humanos. Você pode clicar aqui. Não usei como base para essa aula específica, mas é uma obra que permite um entendimento, sobre os direitos humanos como um todo para você aí que vai continuar prestando concursos que este tema cai. Então, gente, vamos começar com alguns conceitos básicos, Todo mundo fala em direitos humanos, Tem a turma dos direitos humanos, entre aspas, mas o que isso significa, Olha só, os direitos humanos são aqueles direitos mais básicos da pessoa humana, aqueles direitos que todo ser humano possui pelo simples fato de ser um ser humano. Então estamos falando da vida, das liberdades, liberdade de locomoção, de manifestação do pensamento, liberdade de crença religiosa. Estamos falando do direito à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia. É por meio da concretização de todos os direitos humanos que as pessoas conseguem ter uma vida digna. Então já vão acabar com essa mentalidade que direitos humanos é o direito do preso ou do acusado, Na verdade, o preso e o acusado, o autor de um ilícito penal, por ele ser um ser humano, ele consequentemente tem todos esses direitos. Só a liberdade de locomoção que fica privada enquanto ele está preso. Mas direitos humanos são direitos de todas as pessoas, independente de qualquer condição. E aí, a gente tem que diferenciar os direitos humanos dos direitos fundamentais, Os direitos humanos são aqueles previstos em instrumentos de proteção internacionais, Tipo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, dentre outros. Já os direitos fundamentais são os mesmos direitos humanos, só que previstos na nossa Constituição, que é a lei mais importante do nosso país. Então são os direitos positivados, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, na nossa lei maior. Então, os direitos previstos na Constituição, chamados de direitos fundamentais, são os mesmos direitos humanos que a gente tem lá no plano internacional. São esses que eu falei: vida, liberdade, saúde, educação, moradia, trabalho, etc. E por que a observância desses direitos humanos é importante, No regime democrático, toda pessoa tem que ter sua dignidade respeitada. Então, o Brasil é hoje um Estado democrático de direito que considera a participação popular, que considera os cidadãos na tomada de decisões. E aí, para que essa democracia seja concretizada de uma forma mais ampla, respeitar a dignidade, proteger a integridade dos cidadãos, limitando essas interferências estatais que não se justifiquem, independente de qualquer discriminação, é necessário que as pessoas tenham os direitos dela preservados, os direitos humanos preservados no contexto do Estado democrático. E aí o Normando,
ele traz para nós, né, algumas características básicas dos direitos humanos. Já que a gente está falando em direitos humanos, né, resistência, memória, autoritarismo, vamos partir dos conceitos mais básicos, né? O que são direitos humanos? Quais que são essas características? Olha só, Normando define os direitos humanos como fundamentais e inalienáveis. Fundamentais no sentido deles serem essenciais para a vida humana e inalienáveis no sentido de que não se pode abrir mão deles, né? Eles não podem ser vendidos, trocados, doados. Então eles são fundamentais e inalienáveis e eles são garantidos a todas as pessoas do mundo inteiro, independente de nacionalidade, de sexo, de etnia, de religião, de idioma ou de qualquer outra condição. E aí, Normando ainda acrescenta aqui, os direitos humanos incluem, como eu já falei para vocês na introdução desta aula, o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, direito ao trabalho e à educação, além de muitos outros. Normando ainda completa, né? Ele fala que a efetivação dos direitos humanos, porque a gente está falando de efetivação e reparação dos direitos humanos. A efetivação dos direitos humanos, ou seja, tornar os direitos humanos uma realidade, envolve a implementação de políticas, né, e práticas que garantam esses direitos para todas as pessoas. Então, nós estamos falando de o Estado criar meios para levar estes acessos, né, para levar a garantia dos direitos humanos para todas as pessoas. E aí, ele dá alguns exemplos, né, de como que a gente leva esses direitos para todas as pessoas. Pode ser por meio da criação de leis e regulamentos, né, que protejam os direitos humanos. Pode ser por meio da educação do público sobre a existência, a conscientização sobre esses direitos, né, além de criar outros meios de garantias para que esses direitos sejam respeitados e protegidos. E aí, quando a gente fala, então a gente está falando de efetivação, como que a gente torna esses direitos humanos realidade. Já a reparação dos direitos humanos ocorre quando esses direitos não são respeitados, ou seja, eles são violados. E aí, o que acontece? O que é feito para poder reparar isso aí? Então, a reparação dos direitos humanos ocorre quando os direitos são violados. Pode envolver a responsabilização, né, dos perpetradores, dos indivíduos que violaram, a prestação de compensação às vítimas, né, algum tipo de garantia de que essas violações não vão acontecer mais no futuro. Então, exemplo de tentativa de reparação em relação aos direitos humanos, né, são algumas ações que foram feitas por ocasião da época da ditadura, né, para poder, de alguma forma, reparar, minimizar o sofrimento das pessoas que foram vítimas aí deste período autoritário que o Brasil passou. Então vamos falar um pouco sobre a memória, né? A memória ela desempenha um papel crucial no contexto dos direitos humanos. Por quê? A memória ela preserva os acontecimentos passados, né? Ela reflete sobre as violações dos direitos humanos, como eu falei, é exemplo do que aconteceu na época da ditadura, e a memória fomenta e incentiva a luta por justiça. A memória, em termos dos direitos humanos, ela acontece por meio da preservação da história, então saber exatamente o que são os direitos humanos, em que contextos que eles foram violados, né? A conscientização pública das pessoas a respeito desses direitos, a gente vai falar sobre cada um, a responsabilização dos violadores desses direitos, a reparação, né? Você prestar algum tipo de compensação para as vítimas, a prevenção da recorrência, ou seja, evitar que esses direitos sejam novamente violados, né? E o empoderamento das vítimas. Então, nós temos aí 6 eixos que garantem a memória quando a gente fala no resgate, né, da memória voltado para a efetivação e reparação dos direitos humanos. Aí a gente vai falar nessa aula, né, agora já caminhando para a segunda metade, sobre esses 6 eixos. Olha só, pessoal, Normando fala com relação à preservação da história, né? A memória ajuda a preservar a história da violação dos direitos humanos, garantindo que as atrocidades e as lutas por justiças não sejam esquecidas, né? Aí, nesse sentido, os movimentos sociais sempre cumpriram um papel muito importante. Por quê? A preservação da história tem a ver com a gente não esquecer aqueles contextos, né, aqueles indivíduos que foram vítimas de graves violações aos direitos humanos. Porque quando a gente preserva esse lado feio da história, no sentido de trazer à tona para reflexão, nós
encontramos formas de buscar essa reparação, de evitar que situações assim sejam novamente, né, perpetuadas. Então a gente tem como pensar, né, por exemplo, no nazismo, dentre outros movimentos que são aí absolutamente contrários a tudo que nós acreditamos em termos de direitos humanos, e é importante que esses momentos sejam estudados e divulgados para que as pessoas se conscientizem e atos bárbaros como estes não voltem a se repetir. Então, memória preserva a história da violação dos direitos humanos, né, para que esses acontecimentos não se repitam. Aí, então, depois da memória, vem a conscientização pública. A conscientização pública para Normando é lembrar e documentar as violações passadas, né? Então, por meio dessa forma, a memória pública é construída e isso aumenta a conscientização sobre os desafios enfrentados, né, e os direitos que precisam ser protegidos. Então, quando você relembra e documenta essas violações de direitos que ocorreram no passado, e olha que nós nem estamos falando de um passado tão distante assim, né, algumas décadas atrás, nós conscientizamos as pessoas, aí vem a conscientização pública a respeito da importância, né, da preservação desses direitos. E aí nós temos a responsabilização, porque não basta também identificar as situações de violação de direitos humanos e conscientizar as pessoas de que isso não pode acontecer novamente. É preciso, né, pensar em responsabilização. Quem que são esses indivíduos que se posicionam contra os direitos humanos, que perpetuam nessas situações de violação? Então, Normando fala que a responsabilização, no caso da memória, ela tem esse papel, né, a memória tem esse papel de responsabilização no sentido de manter viva a memória das violações para identificar os responsáveis, né, e responsabilizá-los pelas suas ações. Ainda dentro desse eixo da memória, no segundo momento nós podemos pensar em reparação, né, que é dar uma contraprestação para as vítimas dos direitos humanos violados. Então a memória das violações dos direitos humanos muitas vezes leva à busca, né, por reparação para as vítimas. Então essa reparação pode ser por meio de uma compensação financeira, uma medida simbólica de reconciliação ou mesmo uma reforma institucional para poder prevenir e impedir situações de violações futuras. Nós ainda temos a prevenção da recorrência, né? Então a memória não basta construir a historicidade, né? Fazer essa preservação, essa documentação histórica, não basta conscientizar as pessoas, responsabilizar e reparar. Nós precisamos criar meios, igual o Normando falou, por meio de leis, por meio de, às vezes até de políticas públicas, né, por meio de ações para poder evitar que situações de violação de direito, né, exemplo da ditadura que o Brasil viveu, voltem a se repetir. Então, ao lembrar as violações passadas, a memória serve como um lembrete, né, poderoso, de acordo com o Normando, dos perigos de ignorar os direitos humanos. Então, a preservação da recorrência vai prevenir futuras violações, né, promovendo aí uma cultura de respeito pelos direitos dos indivíduos. E por fim nós temos o empoderamento das vítimas, né? O Normando fala que a memória das violações de direitos humanos capacita as vítimas, fornecendo às vítimas um lugar de fala, né? Um espaço para elas contarem suas histórias, né? E buscarem justiça. Quando uma vítima de situação grave de violação dos direitos humanos ela busca a justiça, isso é promovido a cura, né? Promove a cura interna, a cura dessa situação de violação, e isso facilita o processo de recuperação. Então, conscientizar as vítimas do quão difícil foi essa situação de violação, no sentido de que isso não deve acontecer, né? Reconhecendo o erro em relação a essas pessoas e conscientizando, capacitando, né? Para que elas busquem justiça. Muitas vezes isso envolve a identificação, né, dos indivíduos responsáveis pela violação, dentre outras ações. Pessoal, a nossa primeira parte foi essa, bem objetiva. Nós ainda teremos uma segunda parte dessa videoaula. Eu coloquei a referência aqui, o link vai estar aqui embaixo do artigo que eu usei para preparar essa aula, bem como de um livro que traz aí um ponto de partida para quem quer estudar os direitos humanos. Um grande abraço e até mais!